Olá! Nesta aula, iremos aprender a inserir os pés da base. Para começar, vamos fazer então os pés aqui da base. Então, para isso, eu vou utilizar a peça que a gente já estava fazendo na outra aula e vou trabalhar com janelas lado a lado aqui. Então, a primeira coisa a fazer é um sketch como esse aqui na face inferior da peça. Então, a gente vai vir aqui na última face lá embaixo, abre um esboço, dá um normal A. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é fazer uma linha de centro que liga a origem até o outro lado aqui da espessura. Vocês já vão entender por quê. Isso vai facilitar na hora de amarrar. Então, faz aqui. E então a gente desenha os dois retângulos aqui para fazer os pés. Então, desenha um retângulo aqui, E então vamos criar uma outra linha de centro agora do centro daquela linha que a gente tinha criado até o centro aqui da linha do retângulo. Agora a gente diz que essa linha aqui, que a gente criou agora, é horizontal. Então vejam o que acontece. O retângulo aqui ele se comporta como se fosse simétrico em relação a essa espessura. Então isso ajuda na hora de amarrar. Agora a gente vai dizer que essa linha e essa aresta aqui são colineares. E a mesma coisa lá para o outro lado. Agora diz que as duas linhas aqui de cima são colineares e iguais. E as de baixo são colineares. Então vejam que já tomou a forma aqui dos pés, só precisa cotar, que é 50 milímetros aqui de largura e 100 de comprimento. Então está totalmente definido, está tudo preto, a gente parte para o recurso, a gente faz aqui um ressalto extrudado de 8 milímetros. Um detalhe que a gente vai precisar fazer é tirar a seleção aqui do mesclar e resultado. Por quê? Porque a gente vai utilizar uma solda aqui. Então vão ser dois corpos em uma peça só. Um corpo é aqui a base realmente dita e o outro é o pé. Então a gente tira o mesclar e resultado, ele vai criar como se fosse dois corpos separados. Eu confirmo e está aqui feito os pés da base. Agora que a gente tem um pé modelado, a gente pode então fazer esses 4 furos aqui que servem para fixar o corpo em algum lugar. Então, a gente vai fazer um esboço como esse aqui, que é composto por um retângulo e os 4 círculos, aqui embaixo, na última face. Então, eu abro um esboço, dou um normal A, e vou fazer então um retângulo aqui. Esse retângulo, eu posso selecionar de novo aqui e dizer que ele é para a construção. Então, isso vai fazer com que a gente enxergue esse retângulo, porém, na hora de realizar um recurso, ele não vai entrar no recurso. Já vamos ver isso. Então, a gente vai botar aqui algumas linhas de centro para ajudar na amarração. Uma aqui do centro do pé até a aresta aqui, e a outra também no centro do pé até o centro aqui do retângulo. Então, a gente vai dizer que essa aqui é horizontal e essa daqui é vertical. Então, agora a gente só precisa cotar esse retângulo, que é 60 por 100. Opa, desculpa, por 200, né? E fazer agora os círculos, porque ele já está totalmente definido, então agora a gente só botar os círculos aqui já vai ficar amarrado os furos. Vou fazer um pouco exagerado aqui os diâmetros. Opa, ficou errado. E agora eu vou dizer que esses 4 diâmetros aqui são iguais. E cotar um deles, um diâmetro de 10,5. Então está totalmente definido aqui, só preciso partir para o recurso. Então vou fazer aqui um recurso de um corte extrudado. Eu vou botar até a superfície, que é a superfície aqui em cima do pé. Vamos ver se aqui é certo. Deu algum erro aqui, vamos ver qual que é o problema. Aqui tem uma linha que não foi convertida, então a gente vai botar para a construção aqui. Então, agora sim ele não vai aparecer no recurso. Ele estava dando problema no recurso justamente porque essa linha aqui ela não estava para a construção, então ela tentava participar do recurso, que daria alguma consistência. Então vamos fazer de novo. Corte extrudado até a superfície, aqui de cima do pé. Agora vai.
Então, agora ele ignorou aquelas 4 linhas do retângulo e fez só o corte dos furos. Agora vamos começar a modelar aqui a parte da solda. Então, para isso, inicialmente, a gente vai fazer esse recorte aqui. Para fazer esse recorte, a gente vai, então, selecionar essa face aqui de trás e abrir um esboço. Então, dá um normal A aqui e vamos fazer aqui, ó, 2 triângulos. Um triângulo desta forma aqui e o outro para o outro lado. Agora a gente diz que as 4 arestas aqui, ó, essas duas e essas duas aqui, segurando o Ctrl, né? Elas são iguais e cota uma delas, 3 milímetros aqui. Então, está totalmente definido um sketch dessa forma aqui. A gente faz um recurso aqui de corte extrudado até a superfície e vamos dizer que essa superfície aqui de trás do pé. Opa, deu algum problema, vamos selecionar de novo, até a superfície aqui de trás do pé. Agora foi, certinho. Eu confirmo e está aqui feito aquele corte igual na outra peça. A gente vai fazer isso para o outro lado também. Então, para isso, seleciona a face aqui, abre o esboço, dá o normal A. Desenha um triângulo. Desenha o outro triângulo. Diz que as arestas são iguais. Opa. Iguais. Cota uma delas e faz o recurso. Corte extrudado até a superfície. Aqui. Confirmo e está feito aqui os cortes nos dois lados da peça. Eu vou explicar um pouquinho, então, a função desse corte que a gente fez. Ele serve justamente para melhorar na parte da solda, porque percebam como ficaria sem o corte. Ficaria desta forma aqui. Então, se a gente botasse um cordão de solda aqui, teria muito menos área para pegar o contato entre as duas peças. Então, quando a gente faz um corte dessa forma aqui, então, ao fazer um cordão de solda, a gente tem muito mais área de contato entre as duas peças aqui, propriamente dito, na área da solda. E também isso facilita aqui a penetração de material e também a penetração aqui do poço de derretimento da solda. Então, a gente vai conseguir derreter melhor o material e fazer uma solda muito mais bem feita. Agora, vamos aqui representar os cordões de solda. Então, para isso, a gente vai ativar aqui, ó, a aba soldagens. Se não tiver ativado, a gente vem aqui e marca essa opção de soldagens. E vamos utilizar a ferramenta cordão de solda. Então, a gente pega aqui a seleção da área. Então, a gente vai selecionar essa face e essa aqui. Ó. Então, percebam que ele já buscou a aresta ali de dentro. A gente vai colocar aqui ó, com 7 milímetros o raio aqui da solda, que seria o tamanho do cordão, e confirma. E a gente vai fazendo isso para as 4 arestas aqui. Seleciona o cordão de solda, essas duas. Opa, não estou conseguindo selecionar aqui. Aqui, confirmo. Faço para o outro lado aqui também. Confirmo e faço aqui na última aresta. Opa, cordão de solda. Pronto. Então, aqui estão feitos os cordões de solda. Só que aqui, por exemplo, não está exibindo os cordões de solda, a representação deles. Então, para isso, a gente vem aqui no óculosinho aqui, que é o ocultar e exibir itens, e a gente marca a opção de exibir cordões de solda, que por padrão não vem marcado. Então, a gente marca essa opção e percebam aqui que já dá de ver como é que ficaria exatamente o cordão de solda. E desta forma, a gente também consegue ver a real vantagem aqui do corte, né? Porque fica muito mais bem soldado. Nesta aula, aprendemos a inserir os pés da base, trabalhando com corpos diferentes e inserindo, inclusive, cordões de solda.